A angústia do estagiário. Sejam bem-vindos e bem-vindas aqui à MFT, Escola de Filosofia, nesta playlist de conhecimento e desenvolvimento. Antes de prosseguir ao tema, joinha, inscreva, ajuda muito aqui o projeto. Pois bem, tenho dedicado aqui uma série e hoje o estagiário e a saga do estagiário, a angústia do estagiário. Você entrou na faculdade, hoje em dia tem se contratado muitos estagiários que estão cursando, que começou a cursar o ensino superior. Então, já temos a faculdade, que é uma novidade. E agora o estágio que você tanto esperava, expectava, finalmente você começou o estágio. E aí começa uma outra história muito desafiadora. Às vezes a gente brinca aqui, mas eu creio que as brincadeiras em torno do mundo do estagiário tem sido também uma espécie de sintoma de uma problemática que as empresas, no geral, não cuidam. Você chega enquanto estagiário numa empresa, a empresa não tem a estrutura para te recepcionar, não tem um profissional que, digamos assim, tem por função cuidar do estagiário, e quando existe esse profissional ou esta outra pessoa, a especialidade dele não é na área, por exemplo, de educação. É alguém que executa uma função e essa pessoa, além de fazer a função dela, é colocada no lugar de cuidar do estagiário. Só que este ambiente produz uma experiência do ponto de vista afetivo para o estagiário que pode ser traumática. E no geral nós sabemos que tem sido traumático. Não basta eu saber fazer uma função que eu já estou habilitado a ensinar para uma outra pessoa como fazer esta função. Quando não, o estagiário é posto lá no ambiente de trabalho, vai fazer uma coisa que nem explicam também, mas a coisa mais simples possível e que o estagiário tem que alucinar, ou seja, inventar da cabeça dele como é que faz aquilo. E é claro que aí aquele que aprendeu com a outra pessoa já vai fazer a diferença naquele que não aprendeu com ninguém, que por exemplo não tem a referência na casa de onde saiu, do núcleo familiar de onde ele saiu, que tem alguma referência, que tenha semelhança com aquilo que ele começou a fazer. E esta é a parte que eu diria até mesmo cruel com o estagiário. Não bastasse esse ambiente do trabalho, portanto, que cria essa estrutura, e às vezes uma estrutura com brincadeiras. Eu lembro-me que numa Universidade Federal de Minas Gerais, tinha um setor de estagiário e tinha uma placa lá, não alimente os estagiários. Né? Ou seja, literalmente esse clima de universidades que às vezes são extremamente ambientes degradantes das interações humanas, por incrível que pareça. Tratando, obviamente, nitidamente o estagiário como bicho de zoológico, é onde nós encontramos essa placa, não alimente os animais, né? Então tinha essa placa. Então, tirando esse aspecto de bullying que se faz com o estagiário, e é claro que se a pessoa não tem em casa, na família ou algum outro núcleo de apoio destas dimensões do afetivo, para te dar uma segurança afetiva, isso desestrutura ainda mais você que está chegando no trabalho. Para o estagiário, ele tem que começar a pensar até que ponto, digamos assim, se a empresa não oferece esta questão, como que ele pode procurar, onde ele pode procurar apoio para, digamos assim, ele poder compensar aquilo que deveria ter na empresa. E é fundamental, porque já tive relatos do estagiário que chega na empresa e uma semana depois foi mandado embora. Então tem um processo erradíssimo aí nessa empresa. Como é que você contrata o estagiário, chega lá e vê que o estagiário não é apropriado para aquilo que você queria? O erro, nesse caso da empresa, está claramente na empresa. Depois o estagiário chega e ninguém vai até ele dizer o que é para ele fazer, em que assunto ele vai se dedicar. Também, se isso não existe, é uma problemática da empresa. E aí o estagiário tem que procurar alguém dizendo o que eu posso fazer. Ou já consultar com outras pessoas que naquela empresa se faz o quê? Qual é a sua função de estagiário?
Obviamente que tudo isso gera muita ansiedade e junto com a ansiedade a chamada angústia, essas duas questões aí, que se soma para aquele jovem que acabou também de entrar na faculdade e que não tem referência em casa, na família, de alguém que fez um curso superior, a outro desespero, que a faculdade também vai te exigir uma série de trabalhos, uma série de leituras, uma capacidade de anotações, de reflexões, que até então, por uma questão de você ser mais novo no ensino médio, você ainda não tinha chegado naquele estágio, ou mesmo a estruturação do curso superior é totalmente diferente da escola onde você saiu. Quer dizer que é melhor ou pior, mas simplesmente diferente. E o que eu tenho a dizer e tenho dito é exatamente que você estagiário que não encontrou isso na empresa e muito menos na universidade, é possível você encontrar profissionais que possam te auxiliar. É claro que eu aqui nestas pílulas pretendo ir além do coach de sucesso da montanha, que eu tenho a fórmula para você e você, se não encontrar esta fórmula, a culpa é sua. Eu não trabalho desta forma, obviamente. Concretamente, eu tenho trabalhado com jovens nesta situação a lidarem com todo este universo afetivo que esta situação desenvolve nele. Uma dessas situações é como que você está lidando com este imprevisto. Como que você está lidando com o erro que você eventualmente vai cometer, pode cometer. Como você lida com o que você ainda não sabe. Você precisa, portanto, fazer uma espécie de ajuste de você com você mesmo, para você conseguir compreender que em alguns momentos o problema não é seu. Como estagiário, você não pode saber tudo. Você precisa saber algumas coisas. E as que você não sabe, como esta pessoa que tem contato direto com você lida com o que você não sabe? É possível que essa pessoa seja arrogante, intransigente, efetivamente, isso não é um problema seu. Você é o estagiário, você não tem que saber. Então, todo um processo de administração destas situações, eu diria que, sendo ele acompanhado por um profissional externo, tanto da faculdade quanto do ambiente de trabalho, é a chave atualmente, tem sido a chave para que você possa fazer dessa experiência uma oportunidade de aprendizado. Esperar que o ambiente de trabalho tenha uma estrutura capaz de acolher você de modo efetivo, que implica uma acolhida afetiva, ou esperar que a faculdade façam isso, são duas estruturas que, no geral, pressupõem que você tenha isso em outro lugar. Daí que todas as pílulas, os conteúdos que eu produzo aqui nesse canal, tem, digamos que esta perspectiva de contribuir com você, que é estagiário e que é estudante universitário logo aí de primeira viagem. Porque é possível dimensionar, aprender a lidar com o que é a limitação nossa e o que é, digamos, a limitação do lugar onde nós estamos. Por incrível que pareça, não será incomum que nessa fase nós tenhamos dificuldade de pedir ajuda. E esse talvez seja o problema mais complexo do processo. Nós não conseguimos pensar aquilo que até então nós nunca pensamos. E quando alguém tenta vir de fora para propor isto, isso geralmente pode gerar em nós uma recusa. Como eu nunca vi falando daquilo, eu não tenho noção do que é aquilo. Então, esta exterioridade de uma série de assuntos que eu precisaria transportar para dentro de mim, por si só é um processo que exige o profissional. É por isso que, com frequência, aquele que sabe fazer queijos, sempre dou esse exemplo, que eu gosto de queijo de cabra, ele sabe fazer queijo, mas ele não sabe necessariamente ensinar outras pessoas a fazer queijo. Sobretudo quando nós estamos pensando numa média empresa, numa empresa pequena ou de médio porte. Saber fazer uma outra atividade e saber ensinar essa outra atividade não são as mesmas coisas. No mercado, no geral, tratam desta forma. Que quem sabe fazer queijo sabe coordenar uma equipe de 20 queijeiros e ainda sabe ensinar a fazer queijo. Nós vivemos muito forte essa cultura no Brasil, até mesmo como se estrutura as licenciaturas, ou seja, os cursos que formam professores, e como que a gente pensa aqui no Brasil em geral esse processo da educação. A meu ver, é de um desconhecimento, é de uma cultura
que tende a ver a educação como algo menor, que, portanto, nós não podemos nos misturar com a educação, misturarmos. Se eu faço queijo, eu sou alguém importante, mas se eu ensino a fazer queijo, eu sou menos importante. Então nós temos esse cenário relacionado à educação no Brasil. Tem piadas, sobretudo dos setores da engenharia, que gostam de brincar que quem não sabe fazer, vai ensinar. Isso é de uma, digamos assim, brutalidade cultural, de uma mediocridade cultural, que aliás, nós brasileiros, sobretudo as classes dominantes, conhecem bem essa nossa característica geral quando vamos para a Europa ou para outros lugares. A classe de elite, por ser uma classe não muito dada ao polimento cultural. Talvez justifique desta forma. Mas o fato concreto, então, que você, estagiário, dado esse cenário, o que deve se pensar em primeiro momento é você. Como você, estagiário, consegue se, digamos, situar nesta cena. Porque também não dá para jogar a culpa para lá e ficar por si só, paralisado. Então a gente precisa assumir o que é o quinhão da nossa parte, entender bem que às vezes o problema é do outro, mas entender, sobretudo, o nosso problema. E o nosso problema, do estagiário, de todos nós, é exatamente nos darmos conta quando que nós devemos procurar ajuda. É comum que se o cano quebra, se eu não souber fazer, eu chamo o encanador. Isso é uma realidade mais das grandes cidades. E se a telha arranca toda, eu chamo o indivíduo que cuida de telhas. No entanto, no mundo do ensino e do aprendizado, eu me afundo nos problemas, eu aceito com frequência o papel que a escola atribui para mim de fracassado, se eu não fui um bom aluno, eu serei fracassado, mas eu não consigo entender o lugar que, horas, eu também posso procurar um profissional de educação para poder me auxiliar nessa travessia. E é isso que eu tenho feito. E é super interessante, em breve aqui nesse canal vou fazer algumas entrevistas, que nós só vamos dar conta então de que a gente precisava desse serviço depois que a gente passa por um processo de precisar e aí se coloca e aí chega, depois de 6 meses, caramba, procurar um professor particular não é procurar alguém para fazer para mim. Nós aprendemos que procurar alguém para me ajudar é esse alguém fazer para mim, que é um outro problema também dos ensinadores por aí que não entendem nada de educação. O processo de ensino, ele exige uma capacidade técnica que as pessoas em geral não têm. E ensinar é ensinar você a ser autônomo, ser ator de você mesmo. Ator não, é artífice. Ser artífice de você mesmo. Não é eu fazer por você e depois você não sabe fazer. Ou seja, você vira um eterno dependente. Esse processo, portanto, de perceber que eu preciso, nós damos um nome para ele. E esse nome às vezes assusta. É o nome da arrogância. Sim, sim, sim. Nós temos, num primeiro momento, o espírito da arrogância dentro de nós. Ser arrogante é dizer que eu dou conta sozinho e que eu não preciso de ninguém. Então entra aí na nossa cabeça toda essa cultura que eu falei anterior, entra também essa coisa interna a mim de que eu não sei como, e não só eu não sei como, mas também eu não estou aberto à ideia de alguém poder me ajudar. Isso vale até mesmo para a empresa que tem a infraestrutura de recepção do estagiário. É importante você então pensar como que você vai acessar esse processo interno a você, para você encontrar uma chave de libertação dentro de você mesmo. Pedir ajuda não é se humilhar aos outros. Pedir ajuda e o outro que oferece ajuda, ela tem, digamos, termos saudáveis, ou pode não ter termos saudáveis. Isso também é importante aprender. Reconhecer que tem limite e pedir ajuda é um primeiro passo, mas isso tem que ser libertador, porque se eu sempre terei que pedir ajuda, tem alguma coisa errada, ou em mim ou no que ajuda, porque uma das duas partes está fazendo algo que não permite resolver o problema, mas permite continuar dependente do problema. Todo processo, portanto, tem que ser um processo de libertação, ou seja, eu aprendo e depois eu posso fazer sozinho. Isso é fundamental. Basicamente, esse vídeo em si, por si, permite você, estagiário, pensar novos horizontes. Então ele conclui nele mesmo, como também outros vídeos que estão aqui dentro.
Obviamente que pela interação aqui nos comentários eu também consigo interagir pontualmente com outras pessoas e até fazer outros vídeos com esse mesmo tema, abordando aspectos diferentes. Mas é um primeiro passo. É um primeiro passo e eu sugiro que é preciso aprender a buscar ajuda. Para você poder fazer esse processo não sozinho, mas com um profissional que possa te ajudar. Em geral é um profissional de educação que eu acho o mais adequado, já que nós estamos falando de processos cognitivos, de aprendizado, isso implica uma série de coisas, mas é majoritariamente um processo pedagógico. Muito obrigado, até uma próxima videoaula.